Compilado da história de Oscar Wilde, feito pelo Clube de Literatura Clássica. O Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde nasceu em Dublin, aos 16 de outubro de 1854. Segundo dos 3 filhos do casal de intelectuais irlandeses, Jane e William Wilde. Sua mãe, poetisa de inspiração nacionalista, colaborava na imprensa com seus poemas e artigos defendendo a identidade irlandesa. Também era autoridade em mitologia céltica e se interessava pelo renascimento neoclássico, gosto manifestado nas pinturas e bustos com que decorava sua casa. O seu pai, além de renomado médico, escrevera livros sobre arqueologia e cultura popular irlandesas. Até os 9 anos, Oscar foi educado em casa, ambiente comumente frequentado por artistas e intelectuais irlandeses. Ainda menino, aprendeu com a babá francesa e a governanta alemã os seus respectivos idiomas. Em 1864, juntou seu irmão mais velho, Willie, no Portora Royal School, onde se destacou particularmente nos estudos clássicos, sendo um dos 3 estudantes desse colégio a ganhar uma bolsa de estudos para a Trinity College, que é a Universidade de Dublin. Ali conheceu J.P. Mahaffy, que inspirou seu interesse pela literatura grega, a quem mais tarde se referiria como seu primeiro e melhor professor. Após ter se provado um estudante excepcional no Trinity, foi encorajado a competir com uma bolsa para o Magadan College, em Oxford, que conseguiu sem dificuldade. Em Oxford, conheceu pessoalmente o grande crítico Walter Pater, autor de Estudos da História da Renascença. Wilde foi profundamente marcado pelo epicurismo estético do professor, que defendia o extremo aproveitamento das sensações artísticas sem consideração dos limites morais. Ao mesmo tempo, porém, era frequentador assíduo dos seminários de John Ruskin, famoso autor de As Pedras de Veneza, cuja concepção estética divergia diametralmente do esteticismo autossuficiente de Pater. Ruskin rejeitava a ideia de arte pela arte, argumentando que a importância das criações artísticas estaria em seu potencial de aperfeiçoamento da sociedade e de contribuição para o bem moral. Em 1878, Wilde formou-se com honra de bacharel em Literae Humaniores, o que significa que tirou notas máximas dos testes de língua, história e filosofia grega e latina. Durante seus 4 anos de universidade, distinguiu-se não apenas como um scholar, mas também por sua conversação espirituosa e sua adesão aos movimentos esteticista e decadentista. Ostentava uma postura de reverência em relação à moral vitoriana, manifestada não apenas em suas concepções filosóficas, mas pela sua aparência pessoal, com seus vestidos e modos extravagantes. Já nessa época, manifestava interesse pela Igreja Católica, especialmente por sua rica liturgia. Críticos e biógrafos divergem quanto à relevância e sinceridade dessa atração, ainda que seja fato que Wilde lia avidamente as obras do cardeal Newman e tivesse mais de uma vez discutido sua conversão com membros do clero. Enquanto W. H. Auden comenta com indiferença que aparentemente o flerte com o catolicismo romano estava na moda em Oxford na época, o biógrafo e crítico literário Joseph Pearce vê nesses ensaios de conversão um reflexo do drama interno pelo qual passava nosso autor, cujos poemas exibem um amor desinteressado pelo Cristo ou, nos momentos mais sombrios, uma profunda aversão em face da feiura dos seus próprios pecados. Richard Ellmann, autor de uma das biografias mais completas de Wilde, considera o poema Elas uma manifestação das dicotomias que o poeta via em si mesmo. Para vagar com cada paixão até que minha alma seja um alaúde acordoado, que todos os ventos possam tocar. É por isso que abandonei minha antiga sabedoria e austero controle. Parece que minha vida é um palimpsesto raspado em alguma folga pueril, com canções fúteis para flauta e virelai, que não fazem mais que estragar o segredo do todo.
Certamente houve um tempo em que eu poderia ter trilhado as alturas ensolaradas e da distância dissonância da vida, ter atacado um claro acorde para alcançar os ouvidos de Deus. Este tempo está morto? Eis que com uma curta vara eu não fiz que tocar o mel do romance. E devo perder a herança de uma alma? Esse foi um poema. Depois de formado, com que restaura da herança do seu pai, falecido em 1876, Wilde estabeleceu-se em Londres. 3 anos depois, em 1881, publica seu primeiro livro, Poems. Há um só tempo, um sucesso de vendas e alto de duras críticas pela imprensa. Nessa altura, Wilde já se havia estabelecido nos círculos sociais e artísticos londrinos e era uma das pessoas mais faladas da cidade, famoso por seu senso de humor sagaz, seu sarcasmo implacável e sua presença quase que performática. E alvo preferido dos periódicos críticos ao esteticismo, nos quais era frequentemente ridicularizado. Quando a obra Patience, que satirizava os esteticistas, estreou nos Estados Unidos, o empresário teatral londrino Richard O'Dowley, numa jogada de publicidade, convidou Wilde, o mais interessante porta-voz do movimento, para que a turnê de palestras da América do Norte, previsto para durar 4 meses, o tour se estendeu por todo o ano de 1882. Devido ao seu sucesso, Wilde, que em Oxford decorava seus aposentos com penas de pavão, lírios, girassóis e porcelana, cruzou a América do Norte a falar não apenas da história da arte e do novo renascimento inglês, mas também da decoração de interiores. Apesar da hostilidade por parte da imprensa, que o caricaturava impiedosamente, ridicularizando seus trajes de veludo, calças curtas e meias de seda, Wilde, que então contava com 28 anos, foi festejado nos salões da moda e conquistou a simpatia das plateias mais improváveis, como, por exemplo, um grupo de mineiros do Colorado com quem bebeu uísque no subsolo após falar-lhes sobre Benvenuto Cellini. Em 1884, estando já de volta em Londres, após uma temporada em Paris, casou-se com Constance Lloyd, a quem havia sido apresentado alguns anos antes. Tiveram 2 filhos, Cyril, que nasceu em 1885, e Vivian, que nasceu em 1886. Com uma família a sustentar, Wilde, que então colaborava enquanto crítico com alguns jornais, tornou-se editor da revista Woman's World, trabalho ao qual se dedicou com afinco. Nessa mesma época, enquanto escritor, passou da poesia à prosa e em 1889 já pôde deixar a revista e viver dos frutos do seu trabalho criativo. Entre os anos de 1888 e 1891, Wilde publicou uma série de contos, incluindo contos de fadas, além de diálogos e ensaios, nos quais tornou mais explícitas suas concepções estéticas, sua crítica ao filistinismo e sua crença no papel redentor da arte. Foi também nesse período que escreveu seu único romance, O Retrato de Dorian Gray, cuja primeira versão foi publicada em 1890, na edição de julho da Lippincott's Monthly Magazine. A reação geral foi de escândalo e Dorian Gray foi duramente criticado e apontado como uma fonte de imoralidade devido a passagens que aludiam ao homossexualismo. Adjetivos como nauseabundo, efeminado, infecto foram repetidamente utilizados. A troca de cartas entre Wilde e alguns dos críticos, reunida com Stuart Mason e publicada sob o título The Art of Morality, A Defense of Dorian Gray, lança luzes interessantes sobre a compreensão que Wilde possuía acerca da própria obra e, como veremos adiante, no ano seguinte, o romance foi publicado em forma de livro, tendo sido amplamente revisado pelo autor, que adicionou um prefácio, 7 novos capítulos e removeu algumas passagens. As obras que de mais sucesso e aclamação, entretanto, foram as suas peças teatrais. Embora a performance de Salomé, escrita em francês, durante a sua estadia em Paris em 1891, tenha sido proibida na Inglaterra devido à representação de personagens bíblicas, suas 4 comédias de sociedade, da sátira à sociedade vitoriana, Lady Windermere's Fan,
A Woman of No Importance, An Ideal Husband e The Importance of Being Earnest. Obtiveram enorme sucesso e tornou-se o mais famoso dramaturgo de Londres em sua época. The Importance of Being Earnest foi recebida pelos contemporâneos como o melhor trabalho de Wilde até hoje e é considerada sua obra-prima. Foram nesses anos de sucesso crescente que entraram em cena os principais personagens de seu drama pessoal. Em 1891, ele foi apresentado a Lord Alfred Douglas, ou Bossy, um jovem admirador estudante de Oxford de 22 anos, com quem iniciou um intenso caso amoroso. Bossy era voluntarioso e mimado, e Wilde, que em 1893 já estava profundamente ligado a ele, atendia a todos os caprichos do amante. Foi Bossy quem apresentou a Wilde o submundo vitoriano da prostituição homossexual. E em fevereiro de 1895, apenas alguns dias após a estreia triunfante de sua última peça, o Marquês de Queensberry, pai de Lord Alfred, a quem o garoto fazia questão de confrontar, acusa Wilde publicamente de sodomia. Wilde, encorajado por Douglas e contra o conselho de seus amigos, processa o Marquês por injúria. E após o surgimento das evidências e testemunhas contrárias a ele, Wilde se vê obrigado a retirar as acusações e acaba sendo sentenciado em maio do mesmo ano a 2 anos de prisão e trabalhos forçados por indecência grave, devido à prática de homossexualismo. A maior parte de sua pena foi cumprida em Reading Gaol, onde, após algum tempo, conseguiu permissão para possuir materiais para escrita e livros. Solicitou, entre outros, a Bíblia, gramáticas de italiano e alemão, a Divina Comédia, de Dante Alighieri, o romance recém-publicado por John Carl Huysman, En route, e uma história de redenção cristã, e textos de Santo Agostinho, do cardeal Newman e de Walter Pater. Durante o cárcere, escreveu uma longa carta para Douglas, publicada em versão muito reduzida em 1905, sobre o nome de De Profundis. O texto completo foi publicado no volume The Letters of Oscar Wilde, em 1962. A carta se divide em 2 partes. Na primeira, Wilde reflete acerca do seu relacionamento com Bossy. Mostra-se culpado e arrependido por ter se deixado absorver por essa convivência intelectualmente degradante e deixado conduzir a sua vida de dissipação, degradação moral e ruína financeira. A segunda metade da carta consiste em reflexões acerca da jornada interior de redenção por meio do sofrimento, em que foi conduzido por suas leituras. Wilde menciona que todas as manhãs lê um trecho dos Evangelhos, os 4 poemas em prosa sobre Cristo. Wilde deixou a prisão em maio de 1897 e busca a renovação espiritual, escreveu à Sociedade de Jesus, solicitando um retiro católico de 6 meses. Recebeu com tristeza uma resposta negativa. Enviou também 2 cartas à Daily Chronicle, descrevendo a situação indignante das prisões inglesas. É interessante saber que algumas reformas propostas por ele foram adotadas posteriormente. Passou seus últimos anos de vida na França e nunca retornou à Inglaterra ou à Irlanda. Viveu em ostracismo e dependente da caridade de amigos e de sua esposa, que lhe enviava dinheiro semanalmente. Havia perdido todo o seu prestígio e teve de se habituar a situações humilhantes. Passou a ser ignorado por antigos conhecidos e uma vez foi convidado a deixar um hotel onde se hospedava por solicitação de hóspedes ingleses. Em 1898, escreveu The Ballad of Reading Gaol, de 1898, poema sobre seus dias de prisão, na prisão. A única pessoa que aceitou publicá-lo foi Leonard Smithers, conhecido no meio como editor de pornografia. Wilde assina a obra como CC3, seu número de prisioneiro. O livro foi um sucesso comercial, chegando a 7 edições em 2 anos. Apenas a partir daí, o nome Oscar Wilde foi adicionado à capa. A respeito dessa obra, Otto Maria Carpeaux afirma que nunca poderá faltar em uma antologia de poesia inglesa. Wilde chegou a reencontrar com Bossy em 1897 e em 1898 soube da morte da sua esposa, Constance.
que havia mudado de sobrenome após o escândalo do processo. Ele mesmo passara a usar o nome de Sebastian Melmoth. Alguns amigos fiéis, como Robin Ross, Max Beerbohm e Red Turner, correspondiam-se regularmente com ele e visitavam-o em Paris. A maior parte do tempo, entretanto, passava sozinho e acabou dissipando todo o seu dinheiro em bebidas e rapazes. Morreu em 30 de novembro de 1900, de meningite aguda, e no dia anterior foi batizado e recebido pela Igreja Católica pelo passionista irlandês Padre Cuthbert Dunne, Robert Ross, que correu ao encontro do amigo repentinamente doente, assim a administração dos sacramentos, e cuidou do seu enterro.